Oi, Guilherme, boa noite, tudo bem? Bora pra mais uma pra gente pegar bem o jeito da coisa, né? Vamos dar mais um minutinho aqui. Obrigada! É muito bom ouvir isso. O Ângelo, ele já vai entrar também. Ele tá ali como se diz, nos bastidores. Ele é a minha equipe no bastidor. Opa, aqui é mão na massa junto, é bem legal. Então, bora lá. Preparar, apontar e bora começar mais uma live. Então, o meu objetivo nessa live é abordar a organização e o planejamento financeiro através dos principais ensinamentos deste livrinho aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro que eu já li faz um tempinho, né? Mas eu gosto muito dele porque ele transmite conhecimento de um jeito bem legal. Nós, pessoas, gostamos quando nos conectamos com as histórias de outras pessoas, né? E esse livro, ele vai trazendo vários conhecimentos, vários conceitos, né, de finanças, contando através de parábolas, através de histórias. Então, a gente consegue assimilar muito bem o que ele transmite por conta dessa forma, né, de estar passando a informação. E eu acho fantástico. Então, eu separei aqui 3 ensinamentos. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre a organização e o planejamento financeiro, porque às vezes fica aquela dúvida assim, tá? Mas não é a mesma coisa, o que é uma coisa, o que é outra coisa. Então, a organização, ela envolve estruturar e gerenciar as nossas finanças de maneira eficiente. E isso inclui o quê? Inclui conhecer as nossas receitas, as nossas despesas, as nossas dívidas, os nossos hábitos de consumo, certo? E quando você tem uma visão clara da situação financeira atual, aí sim fica mais fácil estabelecer metas, né? E elaborar um plano de ação para alcançar metas, que é justamente o planejamento, né? Ou seja, a partir de uma organização financeira sólida, certo? É possível definir um planejamento eficaz. Ou seja, a organização ela serve como base para o planejamento.
e permite que você gerencie as suas finanças e alcance os seus objetivos com segurança. Isso, não sei se ficou claro, mandem um joinha aqui para mim, essa parte, organização, planejamento, deu para entender o que é um, o que é outro. Oi, Estela, tudo bem? Legal, legal. Então, vamos partir para o nosso primeiro ensinamento desta live. Esse primeiro ensinamento é... Oi. Esse primeiro ensinamento que eu gostaria de passar para vocês eu creio que é um dos principais ensinamentos do livro. Ele fica bem evidente logo no comecinho do livro. E eu trouxe aqui uma citação para justamente falar sobre isso. Uma parte de todos os seus ganhos pertence exclusivamente a você. Esse primeiro ensinamento é o quê? É o pagar a si mesmo primeiro, certo? E aí eu pergunto, a quem tem pertencido os seus ganhos, né? É tudo do streaming, do lazer, dos serviços, dos produtos que você compra, ou uma parte é sua também? E porque o que acontece muitas vezes, e isso é muito comum, é que a gente não vê a cor do dinheiro, né? Para falar no português bem correto. A gente trabalha e daí quando o salário cai na conta, a gente paga energia, paga água, paga gás, paga combustível e ok, né? Isso é importante pra gente viver. A gente precisa, né, disso tudo. Mas daí a gente gasta com mais alguma coisinha, né? E quando chega a hora da gente pagar, né, o nosso, né, a nossa parte, né? E não sobrou nada, não sobrou R$1 na conta. Aí o que a gente faz, né? A gente deixa isso sempre por último. E eu era assim também, né? Eu teve uma época da minha vida que acontecia justamente isso. Eu não via a cor do meu salário, né? Eu não, né? Antes de receber o salário, eu já organizava todos os boletos que eu tinha que pagar. O boleto nem tinha vencido, o salário caiu na conta, eu já pagava tudo, gastava com mais alguma coisinha e nem via o meu salário, né? Se o salário passasse na rua e falasse, oi, Dani, não ia reconhecer, não nunca nem vi, né? E isso acontece com muita gente. Mas aí eu pergunto, tá, você paga a Netflix só se sobra dinheiro? Não, né? Não paga a Netflix só se sobra dinheiro, porque senão eles cortam ali a tua TV, tu fica sem as tuas séries, sem os teus filmes, né? E por que você faz isso com o boleto, entre aspas, mais importante? Com a conta mais importante que você tem, que é aquela para sua realização, né? Se pergunte, quem tá ficando feliz com o meu salário? Esse se pagar primeiro, eu gosto de dizer que ele é primordial o planejamento financeiro, porque se nunca sobra nada, tu vai planejar como, né? E ele significa justamente isso, né? Se pagar primeiro. Antes de pagar qualquer outra conta, você reservar o seu dinheiro, né? Porque a partir do momento que você faz isso, né, essa abordagem garante que você vai estar sempre contribuindo ali de forma consistente com o seu futuro, né? Você está realmente se priorizando, né? Investindo em si mesmo, que é um investimento mais importante. E incorporar esse ensinamento no planejamento financeiro vai fazer o quê? Vai te ajudar a alcançar a estabilidade financeira mais rápido. Porque à medida que você vai criando esse hábito de sempre, caiu o dinheiro, você reserva a sua parte, o seu patrimônio vai começar a crescer, os juros vão começar a trabalhar para você. E você vai ver, né, a magia acontecer de fato. Você vai começar a manter as suas finanças mais organizadas, porque você está recebendo, né, o fruto do seu trabalho, né? Você vai começar a criar essa base sólida para realmente conseguir planejar, certo?
E não importa se você vai reservar R$10, R$20, 50, 200, o valor não importa, importa a consistência, certo? Então, esse primeiro ensinamento, pagar a si mesmo primeiro, fez sentido para vocês? Mandem um joinha aqui para mim. Vamos que vamos então para o nosso segundo ensinamento. O segundo ensinamento, para quem não queria saber de orçamento e controle de gastos, né, é justamente orçamento e controle de gastos. Né, as suas expectativas, elas... E para esse ensinamento, eu trouxe 2 citações do livro bem legais para ilustrar um pouquinho dessa parte que a gente fala com muita frequência, mas que muitas vezes acontece de uma forma maçante. Então, eu quis justamente fazer essa abordagem um pouco diferente da organização e do planejamento, trazendo os ensinamentos desse livro, porque é uma forma um pouco diferente da gente internalizar esses conceitos também, né? Então, vamos lá. Primeira citação. Examinem cuidadosamente o seu modo habitual de viver. Tenho absoluta certeza de que se defrontarão com alguns gastos que podem ser tranquilamente reduzidos ou eliminados. Segunda citação. O propósito de um orçamento é ajudá-los a juntar dinheiro, uma maneira de garantir que vocês consigam o necessário e, na medida em que se mostrem acessíveis, seus outros desejos. É capacitá-los a perceber seus mais profundos anseios, defendendo-os contra aquisições meramente casuais. Como uma luz brilhando numa caverna escura, o orçamento deixa a descoberto os vazamentos em suas bolsas, dando-lhes condições de estancá-los e destinar as despesas a propósitos definidos e gratificantes. Então, gente, a gente muitas vezes vê o orçamento só como aquela ferramenta de organização e controle, né? Mas não, ele é muito mais do que isso. Ele tem o propósito justamente de ajudar a gente a juntar dinheiro, né? A fazer a gente constituir o patrimônio, porque justamente ele nos dá essa clareza, né? Do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, onde a gente está gastando demais, onde a gente pode ajustar, certo? Qual que é o dinheiro que está sobrando, né? Que eu vou investir no meu futuro. Então, com essa clareza, a gente consegue agir nos pontos de atenção e realmente dar ao nosso dinheiro, à nossa renda, aquela destinação que é importante para a gente. Então, o orçamento e o controle de gastos, o que ele faz? Ele te possibilita viver dentro das suas condições, né? Alinhado à sua situação financeira atual, evitando endividamento, e evitando gastos desnecessários, para direcionar os seus rendimentos para aquilo que é importante para vocês. E eu trouxe aqui algumas estratégias para a gente ter ali um equilíbrio financeiro e eliminar esses gastos desnecessários. Primeira estratégia, criar um orçamento detalhado. Aquela, nunca é demais se forçar que ter um orçamento detalhado é uma das estratégias para a gente realmente conseguir um equilíbrio financeiro. E como que eu vou fazer esse orçamento? Com a ferramenta que você identificar que é melhor para você. A melhor ferramenta é aquela que funciona para ti, né? Tem gente que gosta de planilha, tem gente que não gosta de planilha e tá tudo bem, né? Existem vários aplicativos hoje que podem ser usados para isso, né? Eu sou das antigas, eu tenho aqui o meu... o meu orçamento está aqui, né? Eu sou da caneta e do papel. Então, assim, ó, não importa a forma, mas o importante é você ter, sim, um orçamento detalhado, onde você coloque limites nas suas despesas, né? Onde você utilize um método que a gente gosta de utilizar, 50, 30, 20, né? 50% de toda a sua receita líquida vai para suas despesas essenciais, aquelas que são indispensáveis. 30% vai para aquelas despesas não essenciais, que são de estilo de vida. E 20% vai para você investir no seu futuro,
para você criar uma reserva de emergência se você não tiver, para você pagar alguma dívida que eventualmente você tenha, certo? E vamos lá, segunda estratégia, é justamente ferramentas de controle, né? O orçamento, ele tá ali delimitado no padrão que você acha melhor, você vai arrumar uma ferramenta para controlar se você vai estar dentro desses limites. O controle é ideal que se faça semanalmente, né? Tira uma vez por semana, né? Durante todo o período de uma semana, anota ali os seus gastos certinho. Tira uma vez por semana para fazer essa análise das suas despesas, certo? Com a ferramenta que for melhor para você. Eu sempre digo assim, anotar é importante. Como anotar é de cada um, é muito particular, né? Análise das despesas, né? Mais uma estratégia é realmente ir no detalhe, né? Como ali no orçamento os teus gastos eles estão totalmente identificados, você vai pegar e você vai fazer o quê? Você vai olhar, tenho as minhas despesas essenciais, né? Aquelas que são indispensáveis. Elas estão consumindo muito da minha receita, da minha renda, né? O que eu preciso fazer? Preciso analisar, eu estou vivendo um degrau acima daquilo que é a capacidade da minha renda, né? Isso exige, sim, uma análise profunda, exige repensar algumas coisas, né? Quando o que está em desequilíbrio são as despesas essenciais, é algo bem crítico. Então, é algo que precisa ser feito com muito cuidado, com muita análise, certo? Em contrapartida, se o que tiver em desequilíbrio, se o que você estiver gastando demais faz parte das despesas não essenciais, aquelas de estilo de vida, ali você pode ajustar à vontade, você pode reduzir, você pode eliminar aquilo que você verificar que é desnecessário, certo? Então, a análise das despesas ela é muito importante. Uma vez que tu tem a clareza do orçamento, sabe para onde o seu dinheiro está indo, é muito importante tu analisar. Eu estou destinando dinheiro demais para isso, certo? Isso é realmente necessário? Se fazer esses questionamentos, certo? E entre estratégias, nós temos aquela velha história, assim, você vai priorizar sempre as necessidades mais básicas, as despesas essenciais e ajustar sempre as de estilo de vida, certo? E outra estratégia, compras conscientes, inteligentes, planejar as compras, né? Quando a gente fala de compras, é muito fácil a gente se perder e comprar por impulso, né? Como a gente falou na live passada, muitas vezes o nosso sistema 1, ele assume o controle e vai lá e compra, né? Porque ele gosta, porque o sistema 2 está cansado, né? Então, para evitar compras por impulso, para fazer compras mais inteligentes, gastar o seu dinheiro de forma mais consciente, a gente sempre diz que é importante se fazer algumas perguntas, né? Entre elas, isso é realmente necessário, né? Como que eu vou pagar por isso? Esse é o momento de eu adquirir isso aqui? Eu vou parcelar, eu não vou parcelar? Eu tenho condições, certo? Tem outras formas desse bem chegar para mim, que não seja despendendo tanto dinheiro, certo? Realmente se faça várias perguntas e utilize a regra dos 3 dias, certo? Aguarde 3 dias, né? Que daí você vai ter certeza. Se fez as perguntas, aguardou os 3 dias, aí é certeza que não foi uma compra por impulso, certo? Vamos que vamos, gente! Adotando essas estratégias, é possível a gente conseguir viver dentro das possibilidades, criar uma base financeira sólida para melhorar não só a sua saúde financeira atual, mas também para preparar caminho para um futuro mais seguro, mais próspero, certo? Então, o orçamento e o controle, eles também têm esse potencial de realmente te proporcionar essa segurança, essa estabilidade, esse futuro mais próspero. Gente, até aqui fez sentido para vocês? Eu tenho, inclusive, para quem ficar até o final da live, vai ganhar de presentinho,
um checklist da organização financeira da Valori, um materialzinho que a gente fez especialmente para essa live. Então, confirmem para mim, ficou claro? Fez sentido? Então, assim, né, gente, mais do que aquela ferramenta de organização e de planejamento, o orçamento tem o propósito de te ajudar a juntar dinheiro. Então, vamos tentar encarar ele, ver o orçamento com outros olhos a partir de hoje, né? Porque ele pode transformar a nossa vida. Belezinha? Então, vamos para o nosso terceiro ensinamento. Educação e sabedoria financeira. E eu trouxe mais uma citação aqui do livro para falar sobre esse ensinamento um pouquinho. Cultivar suas próprias aptidões, estudar e somar conhecimento, tornar-se mais habilidoso e agir respeitando a si mesmo. Segunda citação sobre esse ensinamento. As riquezas da Babilônia foram resultado da sabedoria de seu povo. Os habitantes primeiro tiveram que aprender a se tornar prósperos. Gente, conhecimento é um negócio que eu tenho pra mim, assim, ó, que faz uma diferença gigante na vida de todo mundo, né? Quanto mais conhecimento sobre determinado tema, mais assertivamente a gente vai tomar decisões que envolvam esse tema, mais assertivamente a gente vai agir, né, naquilo que está impactando o nosso crescimento, a nossa evolução, certo? Então, conhecimento realmente é algo fantástico e algo que nos leva a cada dia um pouquinho além, né? Então, invistam sim em conhecimento. Esse livro aqui, né? Esse livro aqui é fantástico e eu super indico, já deixo como indicação aqui da live. Ele não é um livro caro, certo? Ele é um investimento muito bom para quem quer aprender um pouquinho mais sobre esse universo das finanças. Tem vários outros livros que eu vou deixar como indicação também. Os Segredos da Mente Milionária, A Psicologia Financeira, Hábitos Atômicos. Então, são vários títulos que vocês podem ir colocando na sua listinha e estudando, porque com certeza, assim, alguma coisa desses livros sempre fica e a gente sempre evolui, né? Conhecimento é fantástico. E se vocês querem aprender mais sobre finanças, sobre organização, planejamento, investimentos e tudo mais, nós temos a nossa mentoria, que eu super recomendo, aliás, e as nossas consultorias também. Então, fica a dica. Gente, então assim, ó, o que não pode faltar para termos uma vida financeira organizada e planejada? O que vocês acham que não pode faltar? Bom, eu acho que é aquele autoconhecimento financeiro, que é você realmente olhar para si, para sua vida financeira, fazer aquele diagnóstico, certo? O orçamento, que a gente viu que não é só uma ferramenta de organização e de planejamento, é uma ferramenta que te possibilita, que tem o propósito de te ajudar a juntar dinheiro. Ferramentas de controle, comprometimento, exatamente, comprometimento fantástico, porque assim, se a gente realmente não tiver aquele compromisso com o nosso crescimento, com a nossa evolução, a gente não vai a lugar nenhum, em área nenhuma, né? Que mais? Reserva de emergência, né? Reserva de emergência é indispensável. A gente pode falar um pouco mais sobre esse tema mais pra frente. Metas financeiras. Gente, assim, ó, um barco, se ele não tem um destino, ele fica à deriva e a tripulação inteira morre, né? Então, assim, você precisa ter um objetivo, você precisa saber onde você quer chegar, né? Seja financeiramente, seja em outras áreas das suas vidas, tenham metas, né? Tenham metas, né? Que mais? Se você tem alguma dívida,
é gerenciar suas dívidas realmente. Investimentos estratégicos, que daí já entra em uma outra área que a gente pode explorar mais futuramente também. Como a gente já mencionou agora aqui por último, educação financeira. Educação financeira, sempre a gente pode aprender alguma coisinha a mais sobre finanças, sobre gestão, organização, planejamento financeiro. E como várias coisas na nossa vida, a questão de revisão e ajuste, certo? A gente precisa fazer revisão e ajustes regulares no nosso orçamento, nas nossas estratégias. A gente volta e meia precisa parar e se perguntar se a nossa vida está de acordo com os nossos valores, com os nossos objetivos mudaram, né? Eu tenho que alinhar o curso. Então, essa questão de revisão e ajuste parece que não é muito importante, mas ela tem um peso gigante também, tá? E estamos nos encaminhando para a finaleira da live. Eu explorei esses 3 ensinamentos do livro, né? Vou deixar a live gravada. E agora eu vou de resumão das dicas da live. Final chegando, resumão das dicas da live. E depois desse resumão, eu vou convidar vocês a realmente mandarem as suas perguntas, as suas dúvidas, certo? Primeiro tópico desse nosso resumão. Não existe planejamento financeiro sem priorizar as suas economias, ou seja, sem começar a pagar a si mesmo primeiro. E não existe planejamento financeiro sem organização financeira. Então, a partir do momento que você tem esses 2 pilares, aí você consegue sim definir metas, traçar estratégias, né, para alcançar a realização daquilo que você almeja. Então, não tem como você fazer um plano se você não tiver essa base, certo? Próximo tópico. Comece a se pagar primeiro. Comece a se pagar primeiro. Você pode usar automação se necessário. Essas contas digitais gratuitas que tem hoje em dia, de bons bancos, como o Nubank, como o Inter, certo? Elas têm essa funcionalidade. Então, não importa o valor, né? Pega um valor qualquer ali que você acha que tá de acordo, né, hoje, né, com o seu orçamento, com o seu estilo de vida, e deixa programado ali, né? Sempre que cair o seu salário naquele dia, você já deixa programado para transferir automaticamente aquele valor para uma reserva, certo? Faça essa experiência e à medida que a sua reserva for aumentando, né, vai organizando seu orçamento, vai definindo metas, né? Traça alguns objetivos para essa reserva. Vai ser uma reserva de emergência. Eu vou realizar algum sonho com esse dinheiro, né? E à medida que você vai vendo ele crescendo, você vai automaticamente querendo se organizar melhor para conseguir fazer sobrar mais dinheiro, para direcionar mais dinheiro para essa reserva, certo? Então faz essa experiência e depois vem contar pra gente que resultados vocês tiveram dessa experiência. E o último tópico, né? Estruture realmente o seu orçamento, né? Defina prioridades, né? Elimine aqueles gastos desnecessários, porque uma vida financeira organizada, ela vai transbordar benefícios para outras áreas da sua vida também. E vai te permitir planejar financeiramente qualquer coisa que você queira realizar, certo? Mas precisa organizar primeiro, não tem jeito, precisa organizar para conseguir planejar e para conseguir realizar, né? É um processo. Então, agora eu deixo aberto para vocês, né? Façam suas perguntas, né? Compartilhem seus comentários sobre o tema, sobre a live. Quem não assistiu desde o começo, a gente falou um pouquinho de alguns ensinamentos deste livro aqui. E depois, inclusive, eu tenho mais uma citação para finalizar essa live, mas agora eu realmente gostaria de deixar aberto para vocês perguntarem, para vocês mandarem os seus comentários, né? E estou aqui com vocês para responder.
Gente, o presente da live, eu tô anotando aqui os nomes, tá, das pessoas. E eu vou fazer um contatinho com vocês e perguntar qual que é o melhor meio de estar enviando, tá? Então, daí vocês vão me indicar, vocês querem por WhatsApp ou por mensagem no direct ou por e-mail, tá bom? Gente, ficou bem legal o nosso checklist. Vai de presente para vocês. Gente, já estamos na finalização da live aqui. Tá aberto para perguntas, tá? Quem chegou agora. Mas a live vai ficar gravada, tá? Então você vai poder assistir ela na íntegra. Assim que finalizar aqui, a gente já vai ver de compartilhar, tá? E como eu falei, tô aqui anotando, né, para mandar os presentes. Um presente que é um checklist da organização financeira da Valore para as pessoas que estiveram aqui comigo na live, tá bom? E aí, gente, eu acho que ficou... É que a pessoa fala muito e no final das contas a pessoa não lembra tudo que falou aqui, né? Mas eu acho que ficou bem claro o tema. E é um tema que dá pra gente explorar muitas vertentes aqui, né? Então, eu espero realmente que tenha ficado claro e que vocês tenham gostado, porque eu tô achando fantástico fazer lives e semana que vem possivelmente teremos mais uma live. Gente, então vou compartilhar aqui a nossa citação final e encerrar a nossa live com chave de ouro, porque é uma citação muito bacana. Aproveitem a vida enquanto estiverem aqui. Não exagerem nem tentem economizar demais. Se 1/10 de tudo que ganharem é o que vocês podem confortavelmente poupar, contentem-se com essa porção. Por outro lado, vivam de acordo com suas rendas e não sejam sovinas nem temerosos ao gastar. A vida é boa e rica com coisas que valham a pena e causam prazer. Certo, gente? Então, encerramos aqui agora. Agradeço demais a presença de vocês. Faz toda a diferença ter vocês aqui comigo participando. E nos vemos na próxima live. Um abraço, um beijo e até mais!